Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Desejo a vocês um dia de paz, um dia de alegria, um dia na presença do Senhor, em que vocês possam ouvir Deus falar ao coração e permitir que Ele conduza nossa vida, sua família, seus negócios, conforme a vontade dEle. Hoje é o primeiro domingo de uma série de estudos bíblicos que começamos em nossa EBAD. A EBAD é o nosso programa de estudos bíblicos à distância que já viemos realizando há alguns anos, com bons resultados, abençoando vidas e aprofundando o nosso conhecimento no estudo da palavra de Deus. Você que nos acompanha, você que nos segue, se inscreva em nosso canal, curta essa transmissão, compartilhe esta aula com os seus amigos através das suas redes sociais. Em nosso programa, nós utilizamos alguns recursos que são indispensáveis. Você vai encontrar uma lista dos cursos que já fizemos em nosso blog. Ela está aqui o endereço está aqui bem embaixo, numa lista de aulas que nós já realizamos. Em todos os nossos cursos, nós oferecemos uma apostila gratuitamente e as videoaulas dentro de uma sequência. Você precisa fazer alguma inscrição, alguma matrícula? Você precisa ter algum padrão de aferição da sua presença, da sua frequência? Você precisa passar por um exame para conseguir um certificado ao final? Não, o nosso programa de estudo bíblico à distância segue a mesma modalidade da escola bíblica dominical, a nossa antiga e boa escola bíblica dominical, onde você frequenta, onde você assiste, onde você é aluno, aluna e pode ali participar de vários programas. Então, durante todos os domingos do ano, nós estudamos a palavra de Deus. Temos uma sequência. Você perdeu um, pode acompanhar outros, tem outros lá na lista. Você não está gostando deste agora, você não gostaria de estudar este assunto agora. Ok, vai lá na nossa lista, na nossa playlist, nosso canal do YouTube. Você vai lá no nosso blog, encontra um estudo que te agrada e ali você vai ter aquela sequência de aulas, o texto para você ler e acompanhar para o seu crescimento pessoal. Você pode usar isso com o seu grupo de estudo, com seus amigos, você pode transmitir isso para a sua igreja, a sua classe de escola bíblica. Está aí disponível gratuitamente para todos e todas. E olha, meus queridos, minhas queridas, eu faço isso com o maior gosto, com o amor do meu coração, porque estudar a Bíblia é o que eu gosto de fazer. Não só isso, eu me acostumei a fazer isso, eu me habilitei, eu me preparei, eu estudei, eu me formei como uma pessoa que estuda a Bíblia, só isso. Então, o que eu faço de melhor eu ofereço para vocês nesta série de estudos bíblicos à distância de nossa igreja. E hoje nós começamos uma nova série baseada no livro de Êxodo. Será uma série de 9 lições que começamos hoje e vamos continuar até o mês de março. Você é o nosso convidado para acompanhar as nossas aulas todos os domingos às 10 horas da manhã através deste canal do YouTube. E você poderá acompanhar as aulas, acompanhar a apostila. A apostila já está no nosso blog. Ela não está completa, ela vai sendo elaborada ao longo dessa disciplina. Mas você já pode baixar a apostila para as primeiras aulas, para entender a apresentação, a introdução, o objetivo da aula, como será distribuída as nossas tarefas durante as 9 aulas que teremos desta disciplina nova, que é sobre o livro de Êxodo. Escolhemos o tema Caminho de Libertação, porque é isso que o Êxodo é. O Êxodo não é um livro de história.
o Êxodo é um livro que foi escrito para ser recitado na sinagoga, para os judeus, os hebreus, relembrarem essa história maravilhosa, que foi a saída do Egito, onde eles estavam cativos como escravo, para uma terra de liberdade. Isso, gente, é uma história que serve como uma grande metáfora da humanidade, uma metáfora da obra da salvação que o Senhor quer operar na vida humana de um modo geral, tirando a gente das nossas prisões, dos nossos cativeiros, para a vida de liberdade que Ele gostaria que cada um de nós experimentássemos. Bom, gente, sem mais demora, vamos colocar aqui a nossa apresentação, nosso PowerPoint, porque é assim, nossas aulas sempre são desta maneira. Nós temos a apostila, que já está lá no blog, o link já está aí no nosso chat. Você também pode acessar no endereço do nosso blog, que está nas descrições do vídeo, logo aqui embaixo, e baixar a apostila gratuitamente. Ela é em PDF, você pode deixar no seu celular, no seu computador, você pode imprimir, pode arquivar, o que você quiser fazer, ela é sua. E aqui nós temos a nossa apresentação. Todas as nossas aulas, elas são orientadas através de uma série de slides no PowerPoint. Então, as nossas aulas, elas são dinâmicas nessa medida, porque tem a fala do professor, na minha fala, porque é isso que eu acho que devemos fazer, explanar a palavra de Deus, fazer a exposição do texto bíblico, e temos o texto escrito, impresso, que está aí à sua disposição, e também o acompanhamento através do visual, através do material que nós disponibilizamos em PowerPoint. Nessa aula de hoje, nós já vamos começar no capítulo 1 do livro de Êxodo. Nós vamos falar desses percursos que o livro de Êxodo nos lembra. A vida é marcada por percursos, por transições, por deslocamentos, por transformações, toda a nossa vida. E o livro de Êxodo é um retrato dessa condição humana, desse aspecto da vida que é marcado pelas nossas transições. Então, uma primeira transição que precisamos registrar é essa transição que precisamos fazer das nossas situações de angústia para as situações de esperança. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer tirar a gente daquilo que nos faz sofrer para nos levar àquilo que nos restaura a esperança. Para a gente aquecer os nossos estudos, um versículo, logo no começo. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Aquele tempo de redescoberta, de aproximação da família, de reconstruir a vida que aconteceu na época de José, agora já não tinha mais vestígio nenhum, porque toda aquela geração que assistiu àquela história, a história maravilhosa dos patriarcas, geralmente se citam apenas 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mas no livro de Êxodo lembra-se do 4º elemento, que é a pessoa de José, o principal responsável pelo fato do povo hebreu, naquela circunstância, estar morando no Egito. Só que com a morte de José, muita coisa mudou. Com o fim daquela geração, muita coisa mudou. Muita coisa ficou esquecida, muita coisa ficou apagada, muita coisa ficou para trás. Não é assim na nossa vida? Às vezes a família está unida porque tem lá a matriarca, o patriarca, que consegue reunir as pessoas em torno de si na sua casa. E aí os filhos, os netos, vêm para a casa da vovó, vêm para a casa do vovô,
e se alegram e se confraternizam, mas quando um deles vai embora também a comunhão, vai embora aqueles laços de fraternidade, de aproximação, até mesmo aquele gosto de estar junto. Foi exatamente isso que aconteceu no meio do povo hebreu. Aquela geração, eles conheciam a história, mas a geração seguinte, ela não tinha esse tipo de conhecimento. Ela não sabia do que se passava, do que tinha se passado, apenas por ouvir dizer. Então, essas pessoas, elas não olhavam para a história com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, com aquela mesma afinidade que os da geração de José olhavam. Então, meus queridos, minhas queridas, nós temos aí um quadro que é desesperador, né? Porque como você não tem mais o vínculo, você não tem mais aquelas mesmas motivações para lutar, para estar junto, para buscar o mesmo ideal, sonhar os mesmos sonhos, buscar as mesmas respostas para os mesmos problemas. Então, no começo dessa série de estudos, nós vamos mergulhar nesse problema, que foi o problema que marcou a vida do povo hebreu durante o período que abrange o livro de Êxodo, que é exatamente o período do cativeiro, o período da escravidão, o período da dominação, quando aquela primeira geração vai embora e só permanece aquelas pessoas que não sabiam mais do que tinha acontecido. O texto base para a nossa lição de hoje está em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículos 25. Então, se você quiser usar a sua Bíblia, ter a sua Bíblia aberta, pode aí manusear a sua Bíblia também. Os textos vão estar aqui na apresentação, você poderá ver tranquilamente, tá bom? Muito bem, gente. A primeira constatação que precisamos fazer é que a nossa vida, ela é feita de deslocamentos e transições. Tira por você. Você hoje vive na mesma cidade onde cresceu? Você hoje faz as mesmas coisas que você fazia quando era adolescente, quando era criança? Você hoje realiza exatamente aquilo que você gostaria de estar realizando, fazendo as coisas que você gostaria de fazer, ter os relacionamentos que você tem? São transições, nós fazemos essas transições. Às vezes perdemos vínculos, perdemos laços, perdemos amizades, relacionamentos, mas a vida continua, porque a vida é isso, ela é feita de constantes deslocamentos, de constantes transições. Portanto, o livro de Êxodo é um livro que marca essa característica, porque ela não só acontece na vida da gente, ela também aconteceu na vida do povo hebreu. O povo hebreu viveu na pele, viveu de forma prática, de forma vivencial, essa série de deslocamentos que precisava acontecer. O povo tinha se acostumado a viver no Egito, tanto que ele foi sendo escravizado e nem se deu conta de que estava sendo explorado, que estava sendo ludibriado, enganado pelos faraós. Era preciso fazer um deslocamento se aquela realidade tivesse que ser mudada. Aquela realidade não mudaria se não houvesse também mudanças no comportamento, na maneira de agir, na maneira de conhecer, na maneira de olhar adiante, de olhar para o futuro. Então, eles precisavam também fazer deslocamentos, fazer transições. O estudo de Êxodo, ele nos ajuda a entender os modos em que Deus tem para conduzir a nossa história, a fim de que o seu propósito se cumpra na nossa vida. Nós costumamos dizer que Deus está no controle da história, e de fato está, mas não como alguém que tem cordinhas de marionetes, né?
fazendo com que as pessoas ajam da maneira que Ele quer exatamente. Não. O Senhor nos dá a liberdade de agir, o Senhor nos escolheu para vivermos em liberdade, mas Ele também promove acontecimentos, Ele orienta, Ele conduz a história de tal maneira que a nossa vida em liberdade não entra em conflito com os seus propósitos. Deus está no controle da história, dando para nós a liberdade de fazer escolhas. E Ele nos seduz, Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele nos guia, nos aponta os caminhos que precisamos seguir. É assim que nossa história se forma. Tem uma corrente teológica que afirma que Deus é impotente em relação à nossa história. Ele permite que a nossa história siga o seu curso sem que ele interfira. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito no que Deus está, sim, conduzindo a história, porque a história é formada de fatos. E Deus é um personagem histórico. Ele se insere na nossa história. E ele, como participante ativo da nossa história, ele também toma decisões, ele também dialoga, ele interfere sim, ele tem a sua maneira de conduzir. E essa maneira é respeitando sempre a nossa liberdade, respeitando sempre as nossas circunstâncias e oferecendo sempre o melhor que ele tem para nós. Gosto dessa maneira de pensar. É assim que eu entendo a maneira de Deus conduzir a nossa vida. Não como um demiurgo. Demiurgo é uma palavra difícil. Daileide deve estar me ouvindo e anotando mais uma palavrinha nova. Demiurgo é aquele tipo de divindade que fica determinando os acontecimentos, a ordem dos acontecimentos. Quando eu era criança, eu gostava de uma brincadeira. Era uma brincadeirinha. Quando eu via aquela fileirinha de formigas passando na parede, eu gostava de ir lá apertar uma delas, maldade, não é? Mas é coisa de criança, tá, gente? Ela matava a formiguinha e todas as demais formigas daquele percurso ficavam desorientadas. Então, às vezes eu acho que Deus, tem pessoas que agem assim, é como uma criança brincando com a formiga lá na linha, vai lá, pá, esse não vai mais, aí acaba com a brincadeira, muda todo o percurso, muda toda a história. Não, Deus não faz isso. Deus não age dessa maneira. Ele age nos corações das pessoas. Ele coloca na vida da gente desejos, paixões, aspirações e até mesmo planos. Ele orienta o nosso conhecimento, ele faz com que a gente faça escolhas e ele sempre levanta pessoas, homens e mulheres, que possam intervir na história como um instrumento dele na nossa vida. Foi assim com Jesus. Eu não posso olhar, por exemplo, para personagens como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como pessoas que foram usadas por Deus para mudar o rumo da história, para poder intervir na história. E eu entendo que foi nessa circunstância que Deus usou Moisés. Deus usou Moisés no curso da história para fazer valer a vontade de Deus. Então nós vamos estudar sobre isso hoje. Como que Deus levanta pessoas, como que Deus prepara o ambiente, como que Deus faz com que as coisas aconteçam, a fim de que seu propósito se cumpra. Existem muitos modos de contar essa história. E o livro de Êxodo é exatamente um retrato desses muitos modos de contar a história. O Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Seu nome em hebraico é Shemot, que quer dizer literalmente, estes são os nomes. Se você olhar direitinho, os primeiros versículos de Êxodo é uma lista nominal, uma lista de nomes, de pessoas. E são as pessoas que viveram os últimos momentos da memória
daquele povo. Então, estes são os nomes. E daí por diante é que nós vamos começar a pensar como que o povo hebreu acabou se entregando a uma vida de exploração, sendo dominado, porque exatamente foram os últimos nomes que foram respeitados, que eram tratados dignamente. Dali por diante, toda a nação de Israel, todo o povo hebreu foi escravizado. O nome Êxodo, que nós temos no livro, foi estabelecido na época da tradução do Antigo Testamento para o grego. Foi na época do Império Grego, né? A Septuaginta, para a Biblioteca de Alexandria. Essa tradução, conhecida como Septuaginta, foi feita no século II antes de Cristo. Século II antes de Cristo. Segundo os historiadores, o governo grego, o Império Grego, escolheu 70 judeus, 70 pessoas entendidas de literatura hebraica, da língua hebraica, e pediu que eles traduzissem para o grego o texto da tradição hebraica, porque o Império Grego queria que na Biblioteca de Alexandria tivesse todos os representantes, todas as representações do conhecimento dos povos dominados. E faltava ali o material, os textos sagrados, os oráculos dos hebreus. E aí foi feita a tradução da Septuaginta, conhecida como Septuaginta, porque é a tradução dos 70. Os 70 especialistas que trabalharam na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, é aí que eles vão dar isso. E o nome foi muito apropriado, porque o que acontece no livro do Shemot, na verdade, é a sequência de fatos do Êxodo, da trajetória desde o Egito até a Terra Prometida. Shemot era o nome porque, na tradição hebraica, os livros do Pentateuco recebiam o nome pela primeira palavra hebraica que aparecia. E esta é a primeira expressão que aparece, Shemot. Esses são os nomes. Então, em hebraico, né? E mais no grego, o nome Êxodo foi muito bem adequado. E ele foi sendo utilizado nas outras traduções. E aí a tradição ocidental manteve e prevaleceu o nome Êxodo. O livro, ele aborda 3 momentos importantes do Êxodo, ou desse deslocamento, ou dessa transição da situação de angústia por causa da escravidão até a esperança de uma vida de liberdade. Quais são esses 3 momentos? Primeiro, a libertação em si. Então, do capítulo 1 até o capítulo 18, nós vamos ver uma sucessão de acontecimentos que levaram, então, ao deslocamento, à saída, à partida, a Pessah, que é a Páscoa, né? Que é a partida, a saída. O povo saindo em caminhada na direção da Terra Prometida. O segundo momento é a celebração de um pacto, de uma aliança, que vai dos capítulos 19 até o 24. É onde está a lei. É onde é estabelecida, através de uma experiência de teofania no Monte Sinai. Essa experiência, então, traz para dentro da nação que até então era escrava uma nova dinâmica, uma nova estrutura. É um pacto, é uma aliança. A lei de Moisés, as leis estabelecidas, eram leis para que a nação se identificasse, para que a nação se constituísse,
como um ente que pudesse dar conta das necessidades comuns da vida das pessoas. Então, a lei de Moisés não era uma mera lei espiritual, não era uma mera lei cerimonial, era a lei que fazia com que o povo se constituísse, se identificasse, e que aquele povo pudesse se identificar como povo de Deus. E é esse o sentido da aliança, do pacto, né? Para que aquele povo, aquela nação, pudesse se identificar como povo de Deus. E ele seria povo enquanto obedecesse o pacto. Quando desobedecesse o pacto, eles não teriam mais, eles perderiam essa condição. Que essa é uma tese aí bastante interessante para a gente pensar, não é? Aquele pacto lá do Êxodo, ele já foi quebrado muitas vezes pelo povo hebreu, pelos descendentes, pelos continuadores da tradição hebraica. Já foi quebrado há muito tempo. Então, grosso modo, se fôssemos pegar o pacto literalmente, o povo não teria mais direito de se intitular povo de Deus, nem de ser tratado como povo de Deus. O fato é que Deus nunca volta atrás com suas promessas. Deus nunca se arrepende. Então, há muitas coisas que precisávamos analisar hoje, nos dias atuais, que lembram que o povo remanescente da cultura hebraica ainda recebe as bênçãos prometidas para o povo da promessa lá atrás, né? Que é esse povo do livro de Êxodo. E, por fim, nós vamos encontrar o terceiro momento, que é a ideia do tabernáculo. O povo sendo chamado a celebrar, a se reunir em torno de um lugar sagrado, de um espaço que pudesse ser o lugar onde Deus fala com o seu povo e onde o povo pode abrir o seu coração para Deus. É a ideia do tabernáculo. Prestar sacrifícios, prestar culto, ouvir Deus falar e contemplar a glória de Deus presente no seu interior, no seu meio. A figura do tabernáculo era, na verdade, uma representação, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, dos capítulos 25 a 40, nós vamos encontrar as referências a essa questão do tabernáculo. O livro é muito interessante, gente. Vocês vão gostar de caminhar nessa leitura. Nós já fizemos um estudo nesse livro, numa das séries de mensagens da nossa igreja. Mas foi muito breve, muito curto, né? E aí nós agora teremos a oportunidade de fazer um mergulho, uma imersão nesse texto, para tirar lições para a nossa vida. O tema principal desse livro é libertação. Esse é o tema que envolve toda a narrativa. Libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio e sua trajetória até chegar a Canaã. Esse percurso se deu por volta do século XIV, antes da Era Comum ou da Era Cristã. Mas a escrita do livro pode ter acontecido em qualquer outra época, porque não havia escrita naquele momento, então tudo que aconteceu foi o registro poético, né, musicalizado, declamado pelo povo do passado para trazer à memória esses acontecimentos. Então, a escrita do livro pode ter acontecido entre os séculos 13 e 6 antes da Era Comum. Parece-me que o Pentateuco já estava formado na época do cativeiro babilônico, século VI a.C. A autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés, mas toda a narrativa do livro é sempre em terceira pessoa. Fala de Moisés, não é Moisés, eu fiz, não. O livro é em terceira pessoa. Isso lembra um costume das literaturas antigas, e os hebreus utilizavam também esse costume,
que quando uma crônica era registrada, quando um texto era registrado, ele não recebia o nome do autor, mas ele era sempre consagrado a algum personagem importante da história. E é por isso que o nome Moisés aparece como o autor provável do texto. Ah, pode ser que não tenha sido escrito? Pode ser, porque o livro foi escrito há 3.000 anos atrás, né? Por favor, ele não tem os mesmos critérios de autoria que tem os textos atuais. Há 3.000 anos atrás, as pessoas não estavam nem preocupadas com direito autoral, com essas coisas todas. Então, geralmente, os autores consagravam aquela obra a um personagem histórico. E Moisés é o personagem relevante dessa história. Ele registrou? Provavelmente não. Mas ele pode ter utilizado um secretário, como ele tinha Arão, para falar no lugar dele. Ele era um líder, ele era um governante, ele tinha todo o seu staff, os seus escrivães. Então, provavelmente, ele pode ter usado um amanuense, um secretário, um cronista do governo para poder registrar os fatos. Tudo isso são especulações, tá bom, gente? O fato é que Moisés está relacionado a essa autoria. Ele não resta a menor dúvida que os fatos se remetem a ele e, muito provavelmente, ele deve ter interferido, muitas vezes, nesses registros históricos que era comum nas crônicas dos governos da época. O livro foi escrito em vários estilos, vários modos, né, estilos literários. Você vai encontrar nesse livro estilo narrativo, você vai encontrar nesse livro estilo poético, legislativo e até poético e musical. Olha, gente, tem muita coisa, tem muito cântico nesse livro. E nós vamos encontrar todos eles aí durante a nossa leitura. Isso demonstra a riqueza do texto. É um texto riquíssimo para os estudantes de linguística, principalmente os filólogos, os amantes do texto, aqueles que gostam de mergulhar na cultura, no ambiente histórico do surgimento do texto. Esse texto é fantástico. O livro de Êxodo, ele tem uma série de modelos, de exemplos que demonstram como que os hebreus costumavam contar suas histórias. É uma forma diversa que os antigos utilizavam de marcar suas histórias, ok? Essa história como é que é? Essa história é a história de libertação, história de aliança, de compromisso. Deus chama para a liberdade, mas essa liberdade não é igual viver como pipa solta no ar. Essa liberdade implica responsabilidade, implica compromisso. Por isso que a história da libertação do cativeiro egípcio está ligada diretamente à história da aliança. Deu para entender aí, gente? Qualquer dúvida, anota aí nas perguntas que eu tento responder para você. Eu sei que isso é muito complexo para a gente entender. Eu mesmo já levei muito tempo para poder entender essa história. Porque se você vai tirar um povo que está dominado no Egito, como é que esse povo vai atravessar um deserto inteiro até chegar na Terra Prometida? Bom, não era a moda vamos embora, toque de caixa, né? Havia toda uma preocupação para a constituição de uma nação, de um ente que pudesse representar aquele povo, governar, criar as cidades, distribuir os direitos, e tratar da questão das relações, enfim, havia todo um conjunto de preparação para essa nova vida que iria suceder à vida anterior. A vida anterior era escravidão, era angústia, era dominação.
A vida futura, como é que vai ser? Bom, eu não sei como é que vai ser, mas seja lá o que for, vai ser bem melhor do que essa. Por isso que a gente está falando que é uma vida de esperança. Esperança. Claro que essa esperança não é para você viver como um mobile solto no ar, como fazer o que você quiser, a vida do laissez-faire. Não, é a vida com responsabilidade, a vida que implica você repensar a sua maneira de conduzir a sua própria vida, seus negócios, sua relação comunitária em relação a uma vontade soberana, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus expressa como uma vontade nacional, uma vontade para todos. O livro não é apenas um registro histórico, então. Não é um registro dos acontecimentos que marcaram o êxodo, a caminhada enquanto deslocamento de um povo. O livro é uma narrativa dinâmica que fala de libertação, que fala de compromissos, que fala de esperança a uma nação inteira que vivia em meio à opressão. É isso que o livro trata. Durante a travessia do deserto, eles teriam que aprender esses detalhes de que depois da escravidão tem vida. E essa vida precisa de ordem, de disciplina, precisa de compromisso, precisa de uma certa conduta, de uma certa moral. É isso que o texto vai mostrar para o povo hebreu. É uma metáfora da condição humana. Toda a história do Êxodo é uma metáfora da condição humana. É isso que nós somos. E às vezes você está vivendo uma vida de privações, né? Não tem aquela história de você estar vivendo oprimido na casa dos seus pais. Aí você, eu vou casar, vou sair de casa. Aí você vai, casa e descobre que viver como esposa, como marido, como cônjuge, também tem suas implicações, tem suas prisões, né? É uma ilusão a gente acreditar, vou morar sozinho, quero ter minha casa. Não, não é bem por aí não. Isso tem implicações, sim, tudo tem implicação na vida. Não é fácil. Por isso que é a metáfora da condição humana. A história do êxodo dos hebreus remete à trajetória da humanidade em suas lutas por dignidade, direito, justiça. O Êxodo, portanto, é um livro que fala dos dilemas humanos sobre temas tão importantes. Os dilemas sobre o que é liberdade, o que é justiça, o que é vida em comunhão, o que é dignidade. Esses temas estão em questão quando a gente fala do êxodo. É uma transição. Você vai sair desse estado de dominação para dar conta da sua vida. Mas não se esquece que tem um Deus que tem o melhor para você. Um Deus que quer abençoar você. Mas não somente isso. Existe o outro, existe o próximo, existe a vida em comunhão. O teu direito não pode usurpar o direito do outro. Como é que a gente vive com isso? Bom, é o êxodo. A gente vai aprender ao longo da caminhada. Quando falta água, como é que eu faço para beber água? Ou tem água para todo mundo ou não tem água para ninguém. E aí Deus tira a água da rocha, mas é para abençoar todo mundo. É para abençoar todo mundo. Ah, estou com fome. Ok, vou mandar comida, mas não é todo dia. Você tem que acordar de manhã, pegar o maná e, comeu aquela hora, acabou, não guarda para o dia seguinte. É assim que é a história, é assim que é a nossa vida. Viver sempre lembrando do outro, lembrando que Deus supre, que Deus conduz, que Deus tem um plano. E isso sempre está ligado à nossa vida como pessoas. A história do povo hebreu, isso para mim, tá, gente? É como um arquétipo, um modelo, como um exemplo
da nossa condição humana. Por essa razão, as narrativas do livro de Êxodo servem como essa metáfora que coloca em questão o modo como Deus conduz a vida das pessoas em todo o tempo. É Deus conduzindo a história. Ah, Deus conduz a história? Conduz. Igualzinho como ele fez lá nos Hebreus. Não mudando planos, não mudando estratégias, mas usando seus instrumentos para que a sua vontade aconteça. Quais são os caminhos de libertação, então, que o livro de Êxodo aponta? Bom, vamos ver alguns? A situação histórica em que os hebreus se encontravam era resultado tanto das escolhas que eles haviam feito, então era produto da liberdade, eles quiseram ficar no Egito na época, por isso que os que morreram não podiam mais contar essa história, né? Quem é o culpado do hebreu estar no Egito? Eles mesmos. Foram eles que escolheram fazer isso. E também as circunstâncias concretas das relações de poder que estavam dentro dessa realidade. Eles estavam dentro de uma outra nação, essa outra nação tinha um governo, esse governo foi tendo suas transições, tendo suas sucessões, até que veio um rei e ficou preocupado com o estado social dos hebreus. Gente, tem hebreu demais, eles estão ficando muito populosos e vão acabar substituindo a gente. O nome disso é xenofobia, mas eles ficaram preocupados com isso. E eles começaram, então, a criar problemas para esse povo. No passado, eles optaram por viver no Egito para enfrentar o problema da fome e da escassez de alimento. Por que quando o problema acabou, eles não voltaram para sua terra? Porque era cômodo, era bom, era agradável. E eles podiam procriar, eles podiam criar suas famílias com leis justas e tudo. Só que algum governante depois ficou preocupado com o crescimento dos hebreus. O Egito era a grande potência econômica mundial da época. Era, se fôssemos hoje, Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos é a grande potência econômica. Então, os nossos jovens que não têm oportunidades aqui, é legítimo que eles sonhem em ter uma vida melhor, onde existe poder, existe oportunidade. Isso funcionou bem para os hebreus até que um novo faraó mudou as regras do jogo. Mudou as relações diplomáticas com os hebreus e passou a tratá-los como escravos. E o interessante é que os hebreus, eles eram herdeiros de uma terra, eles tinham uma terra. Abraão, o pai da fé, o primeiro patriarca, eles tinham aquela promessa divina de estar na terra que o Senhor preparou para eles. Era a terra que mana leite e mel. Eles haviam se acostumado, então, não mais ao leite e o mel, mas às cebolas e às carnes. Eles gostavam desse alimento do Egito, desse costume do Egito, da cultura do Egito. Para saírem daquela condição, eles teriam que fazer o caminho de volta. Essa era a luta, esse era o problema. Fazer o caminho de volta, reencontrar o amor perdido, a promessa perdida. Era esse caminho que já tinha se passado 430 anos dessa história. E essa história nos ajuda a compreender toda essa relação entre opressão que eles tiveram que se submeter e a liberdade. Falar sobre isso é algo que implica você levantar os escombros da sua história para saber por que você é tão oprimido como está e por que você não dá um salto de liberdade na sua vida.
Então, nessa construção, o livro começa com a situação histórica dos hebreus depois dos períodos dos patriarcas. O que aconteceu? A primeira geração foi embora. A dominação do governo do Egito sobre o povo foi marcada por algumas ações que hoje tipificaríamos como crimes contra a humanidade, crimes humanitários. Vejam só, houve um apagamento da história. O texto diz, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Apagou a história. Os vestígios da importância de José, que foi um primeiro-ministro do Egito, de grande importância, isso tudo foi apagado. Que é um fato, apagar a história de um povo, apagar seus vestígios, seus registros culturais no meio de uma nação. Segundo, houve a exploração da mão de obra, escravidão mesmo, a exploração do trabalho. Hebreus 1:11 diz, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Foi estabelecido um sistema de exploração da mão de obra. Teve a prática da xenofobia. Xenofobia é o quê? É você ter preconceito com o povo de uma outra região. Preconceito contra o sudestino, com preconceito com o nordestino, ou então os portugueses com preconceitos com os brasileiros, ou então os norte-americanos nativos com preconceito com os latinos, e aí vai por aí afora. Tem xenofobia para tudo quanto é forma e jeito, né? A prática da xenofobia era marcada por essa coisa de fazer com que o povo estrangeiro tivesse uma vida amarga, como se eles fossem culpados de terem nascido hebreus. Vocês são hebreus, estão na minha terra, aqui é a minha terra. Dizendo, mas peraí, eu estou aqui há 430 anos. E vocês são o que são hoje porque um hebreu ajudou vocês a serem o que são hoje. Está na história de vocês. Já apagaram essa história, mas a xenofobia não permite essas interpretações críticas da história. Havia também a prática do genocídio. O genocídio é um dos piores crimes da humanidade, que é essa tentativa de apagar, aniquilar um povo para que um outro povo prevaleça. O genocídio tem acontecido de várias formas, há várias modalidades de genocídio. As tribos indígenas que viviam na América Latina antes do descobrimento sofreram genocídio. Você sabe que cerca de 90% da população nativa da América Latina foi aniquilada na época do descobrimento. Como é que era o genocídio? Êxodo 1:16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no. Se for menina, deixe viver. Isso é um dos meios mais cruéis, né, de apagar a capacidade de gerar novas gerações, de ter novas gerações entre os hebreus. Eles escolheram as duas parteiras, que eram as mais importantes dentre os hebreus, que cuidava do nascimento dos filhos dos hebreus, das mulheres hebreias. Eles dizem, olha, se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Deixar viver quer dizer assim, tá lascada, vai viver do jeito que a vida dá, sem homem, sem cuidado, sem ninguém para cuidar da sua vida. E em quinto lugar, a prática da escravidão, que aí então se formaliza quando a Bíblia diz que os egípcios sujeitaram os hebreus à cruel escravidão. Deus não está indiferente à nossa história. Deus não estava indiferente a isso. Ele sabia que isso estava acontecendo há muito tempo.
E ele age através da história. E aí que nós vamos ver como é que Deus age através da história, promovendo ações que convergem para o cumprimento dos seus propósitos. O propósito de Deus era ter um povo seu, que ele amasse, está lá desde o começo. Foi assim na chamada de Abraão. Então, aquele propósito ele precisa ser concretizado, levado a efeito. Como é que vai fazer isso? Bom, aí a gente vai ver como é que Deus move a história para isso. Êxodo 1:20, Deus foi bondoso. Olha, já começa a agir aí. Deus foi bondoso com as parteiras. Deus usou aquelas parteiras para que elas não matassem os meninos. Deus abençoou para que elas tivessem um coração misericordioso. E elas correram todos os riscos para dizer, não, as hebreias são parideiras excelentes. Quando a gente chega para dar à luz, o menino já nasceu e elas já esconderam, foram embora, e então nós não temos muito o que fazer. E aí o povo ia crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Deus está movendo a história, porque ele move corações sensíveis ao seu propósito, sensíveis ao seu amor, ao senso de humanidade que ele coloca no coração das pessoas. E além disso, Deus prepara um libertador, uma pessoa que vai se levantar para tirar esse povo da escravidão. Como é que ele faz isso? Em meio às circunstâncias históricas vividas pelos hebreus, uma pequena semente de esperança foi plantada. E aí começa a história no capítulo 2 do nascimento de Moisés. A maneira como ele cresceu e a maneira como ele se formou como um diplomata, como um ator político do Egito. E como tal, ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que a nação emergisse. Marcas do cuidado divino na história. Vamos ver como é que elas são tão importantes? Primeiro, ela se realiza através da cultura. Deus não faz isso fora da cultura. Deus usa a cultura. Os pais de Moisés eram Amrão e Joquebede. Eles eram da tribo de Levi. E é no meio dessa cultura que essa criança nasce. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Em segundo lugar, Deus usa situações adversas para abençoar. As situações muitas vezes contraditórias. Deus transforma adversidades em oportunidades. Êxodo 2:3. Quando já não podia mais esconder o bebê, era aquele caso, né? Nasceu um menino, esconde a criança para não morrer. E aí, então, quando já não podia, 3 meses a criança devia estar chorando, se esgoelando. Na verdade, quem é mamãe sabe disso, né? Pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino, deitou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Eu acho que essa história é uma das mais dolorosas de uma mãe, preparando com carinho o cesto. Que coração de mãe devia estar sofrendo, chorando, pensando nas circunstâncias, nas adversidades, no frio, na umidade. E ela então tem que empurrar o cestinho até perto dos juncos do rio, para que não sofra com as correntezas, vire e a criança venha se afogar. Deus investe na formação dos seus instrumentos. Olha que coisa maravilhosa. Moisés foi educado como um príncipe do Egito. Quem encontra aquele cestinho é a filha de Faraó. E ela vê aquela criança e sente compaixão. Ela vê o que aconteceu com esse povo. Essa criança é dos hebreus. Quanto sofrimento tem nessa história, nesse cesto. E a irmã, que estava ali acompanhando tudo, Miriam, ele diz, não, olha aqui, eu conheço uma senhora que pode ajudar. Ele disse, então vai lá, leva para ela se amamentar, quando estiver na idade de aprender, vem para cá, traz que eu vou cuidar dessa criança. E foi assim.
Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. É um príncipe. Ele foi criado como um príncipe do Egito. E isso tem uma série, um filme que foi alusivo a Moisés, que recebeu exatamente esse título, Príncipe do Egito. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Mas também, meus queridos, minhas queridas, Deus não permite que as coisas caminhem de forma solta. Ele nos confronta com a realidade. Um dia, Moisés estava vendo uma situação de um hebreu sendo espancado por um egípcio. Uma situação injusta. E ele se revolta com aquilo e mata o egípcio. E ele pensa que ninguém está vendo, até que alguém diz, olha, esse aí é o cara que matou o egípcio. Olha, meus queridos, Deus nos confronta com a realidade. Deus nos tira da nossa zona de conforto para que possamos agir de acordo com a sua vontade. Certo dia, então, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Resultado disso, Moisés vai para longe, ele foge. Ele sabia que ele teria que ser julgado como um criminoso por ter matado um egípcio em favor de um hebreu. E aí, quando ele tem essa experiência, ele então vai saber que Deus está cuidando da história. Deus não se esquece de suas promessas jamais. Deus não está indiferente ao clamor do seu povo. Hebreus 2:24. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Vamos aplicar essas lições na nossa vida? Eu queria deixar algumas aplicações práticas sobre tudo aquilo que vimos. Deus sabe o que nos faz sofrer. Ele conhece nossas dores. Sabe o quanto podemos estar angustiados. Ele não está indiferente nem inerte em relação às nossas aflições. Antes, tem trabalhado para nos trazer consolo, paz interior e força para podermos seguir adiante. O texto termina com essa afirmação. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Deus está olhando para nós agora e Ele sabe qual é a nossa situação. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, por esta manhã de alegria na Tua presença e que o Senhor complete esta lição em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos nas Tuas promessas e sabermos que elas são infalíveis, que o Senhor não volta atrás nunca daquilo que o Senhor nos tem prometido. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs, quero agradecer a sua companhia aqui. Logo mais à noite estaremos em nosso espaço, celebrando a ceia do Senhor, dando continuidade à nossa série de mensagens. Convido você a estar conosco. Qualquer interesse de você estar com a gente, coloca aí nos comentários, entre em contato conosco através das redes sociais e nós estaremos aguardando você lá. Deus o abençoe. Um domingo de paz na presença do nosso Deus.